ao vivo e a cores, diretamente na hora do almoço, né? Na hora do almoço a gente tem que estar na cozinha, então estamos aqui para falar sobre pensamentos são crenças. Pensamentos sobre alguma coisa são crenças. E o que você pensa que são as crenças? Todo mundo fala essa história da crença, né? Crença limitante, crença palpitante, crença. Todos esses pensamentos estão sendo construídos de uma forma ou de outra. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o Henrique. Primeiro que o nome dele é muito interessante porque é o nome do meu pai. Então já temos uma grande afinidade que jamais esqueceria. Ele fez a formação comigo de programação neurolinguística, não. Ele fez de homeostase quântica informacional. É um profissional, um querido, uma pessoa que você vai poder tirar bastante dúvidas sobre esse assunto da física quântica, junto com a homeostase quântica informacional. E hoje nós vamos estar falando, pensamento é informação? Ele já me visualizou, já estou acenando aqui para ele e já vou fazer este convite. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se o som está legal. Aproveita enquanto ele está entrando, mandar aviãozinho. Olá, Henrique! Olá, tudo jóia? Tudo bom, muito bom. Que bom estar aqui a 1h da tarde, o pessoal comendo, saindo para trabalhar numa sexta-feira. Que bacana. Quais serão os pensamentos dessas pessoas numa hora dessa, né? Com O que certeza será são bons. que elas estão pensando, né, Jane? O que será que estão pensando sobre nós, né? Eu até coloquei um post anterior a esse. Essas questões da crença está muito ligada a um padrão comportamental nosso, né, Henrique? Independente. Sim, com certeza. Né? E a gente coloca na cabeça vários padrões. Um deles é assim: é padrão sobre alimentação, é um padrão sobre a política, é um padrão sobre comportamento, que se deve, que não se deve. E isso tudo vai fazendo a gente cada vez mais ser questionadores e julgadores. Este é o grande problema da humanidade, né? Não é só nosso. E nós entendemos que entender um pouquinho de onde vêm as nossas crenças, desestabilizá-las, criar novas possibilidades, pode nos ajudar a ter uma vida mais livre, leve e solta. Né? Essa é a nossa ideia. Então, eu deixo a palavra com você para que a gente possa estar falando, conversando, trocando ideias sobre este pensamento. E eu sei que você é um grande estudioso, vamos lá. Me fala aí um pouquinho sobre quando a gente está pensando, o que está acontecendo quando a gente está pensando? Boa! Bom, primeiramente, deixa eu dar uma boa tarde aqui para todos que estão nos prestigiando aqui, né? Tanto ao vivo quanto também na gravação. Agradecer pelas palavras de carinho, você sabe que você mora aqui no meu coração. É um prazer estar aqui batendo um papo com você, grande amiga, colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa, né, que mora aqui no nosso coração também. É um prazer enorme estar aqui batendo um papo com você, querida. Gratidão. Bom, então vamos falar sobre as crenças, né? As crenças, várias pessoas, né, buscam estudar sobre vários assuntos, buscando soluções práticas, né? E, felizmente, né, agora nessa época que nós estamos vivendo, nós temos esse olhar para dentro, né? Nós temos essa popularização desse assunto tão importante que por muitos anos ficou debaixo de 7 chaves ou taxado como um assunto superficial, sutil, né, ou coisa boba, ou assunto de esotérico, ou de psicólogo, ou terapia coisa para doido, né? Tinha essas crenças, né? Tinham essas crenças. E é importante ter esse olhar para dentro, porque a nossa vida, elas são sucessões de momentos. E esses momentos que nós vamos vivenciar vai passar pela nossa capacidade de escolhas. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai contribuir para as nossas escolhas e, consequentemente, os eventos que vamos vivenciar. E o que está por trás da capacidade das nossas escolhas? É um assunto que quem já acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto de explorar bastante. Né? Porque, então,
Ah, eu quero na minha vida melhorar meu financeiro, eu quero melhorar o meu profissional, a minha saúde, o meu relacionamento. O relacionamento que você tem, o seu financeiro, o seu profissional, é embasado nos eventos que você vivenciou, das escolhas que fez no passado. Independente se essas escolhas foram conscientes ou inconscientes. Então, se nós precisamos mudar o nosso resultado, o primeiro ponto que nós temos que fazer é mudar as nossas escolhas. Porque se escolhermos da mesma forma que escolhemos antes, vamos vivenciar os mesmos resultados. E acontece que essas escolhas, muitas das vezes, não são nem conscientes, porque se você perguntar conscientemente, perguntar às pessoas, a resposta consciente dela vai ser que é saúde, que é prosperidade, que é financeiro, que é relacionamento. Só que, então, quem que está escolhendo, então, já que é ela que escolhe e vivencia na prática justamente o contrário? São essas escolhas inconscientes. E essas escolhas inconscientes ou conscientes vão passar por dois mecanismos que nós temos internamente, que é razão e emoção. Então, tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai ser influenciado lá no nível micro, o gatilho que vai influenciar essa capacidade de escolha, ou vai ser a razão ou a emoção. Então, as pessoas agem ou influenciadas por um medo, por uma carência, por uma raiva, por uma revolta, por uma injustiça. Aqui nós estamos falando sobre as emoções influenciando na capacidade de escolha. E o outro lado da moeda, que é o tema de hoje, os nossos padrões mentais, aonde moram as nossas crenças. O que são as crenças? São verdades que nós acreditamos, independente se é uma verdade absoluta ou não. Mas se você acredita nisso, né, isso vai contribuir para a sua realidade. Porque as suas atitudes vão ser embasadas nessas verdades que você acredita, independente dela ser uma verdade absoluta ou não. E essas crenças têm uma ligação direta com os nossos sentimentos. Por isso que está tudo embaralhado aí dentro, né? Então, muitas das vezes, nós buscamos acreditar em certas verdades para justificar um desequilíbrio emocional, ou muitas das vezes nós vamos sofrer emocionalmente por causa dessas crenças que nós acreditamos. Ou seja, então, a crença é um papel fundamental para quem deseja ter resultado. Então, checar o sistema de crenças, avaliar, compreender, entender e buscar compreender isso está ligado com o seu dinheiro, com sua saúde, com o seu financeiro, com o seu relacionamento, com o seu profissional, como que você se lida, como que você move, como que você deixa de se mover, com tudo. Legal. É exatamente muito importante essa sua colocação sobre a escolha, né? E como às vezes é uma escolha inconsciente, e antes da emoção, nós temos uma informação. E a informação está gerando um pensamento. Esse pensamento que é vibracional, é vibração pura, traz o magnetismo no nosso corpo, que é a emoção. Então é muito interessante a gente ter essa consciência de que antes dessa emoção chegar, nós pensamos em alguma coisa. Antes de eu estar aqui nessa cozinha ou neste apartamento, alguém pensou sobre ele. Então, todas as nossas crenças baseadas no pensamento sobre alguma coisa, elas estão criando o nosso futuro. E imagine se você tem travas, bloqueios e prisões de crenças. Aí tem bilhões de cursos por aí falando isso. Mas quantos cursos as pessoas que estão aqui já fizeram? Quantas vezes já participaram de terapias e ainda tem algumas crenças que estão aí, ó, alguns pensamentos que vira e mexe e voltam. É falta de consciência? Pode ser, sim. E também treinar a nossa mente que mente para observar quando nós estamos distorcendo, quando nós estamos omitindo e quando nós estamos generalizando as informações que são as nossas sugestões. Neste campo maravilhoso que a física quântica trouxe para a gente. Como sendo algo surreal, onde tudo está conectado a tudo e a todos. Então, imagina, se você tem um pensamento sobre que se você andar descalço nessa friagem, você vai ficar resfriado, o que vai acontecer? Você já começa a espirrar antes de pisar lá, porque a tua imaginação é poderosa. E esse pensamento já está acontecendo. E aí você vai lá, pega o noticiário, que outro dia até assisti. Eu não vou falar qual o produto, mas que se você comer isso, tu vai passar 25 anos, você vai morrer. Porque esse tipo de comida é assim, ó, sabe?
Cara, você leva um susto. Mas se você não tem uma caixinha, né, de informações ali dentro já preparadas, com medo, com várias situações ali dentro, com certeza você vai começar até a passar mal. Você passou a vida inteira comendo aquilo e nunca fez mal. Mas se você deixar entrar aquele pensamento, aquela informação, vai passar mal. E vai, talvez, desenvolver ou não. Mas é isso que é a riqueza, gente, a simplicidade, o simples que é possível. A gente entender que esse pensamentozinho que está aí, ele pode ser transformado, né? E aí vão ter bilhões de possibilidades de ser transformado. Quantas coisas você come que você pensa que vai fazer mal e faz? E quantas coisas você está botando lixo para dentro o tempo todo na alimentação e não faz mal? Às vezes, um pensamento faz mais mal do que aquela coisa arada toda que você comeu. Então, que lixo é esse de pensamento? Então, é sobre isso que a gente podia conversar um pouquinho. O que você acha? Olha, temos gente Com participando certeza. aí. Ó, e você tocou num ponto interessante, como que essa questão do pensamento também gera um sofrimento. Não o pensamento em si, né? O pensamento ele não é bom nem mal, nem certo ou errado. É como que você vai fazer uso desse pensamento. Se ele é um pensamento que te limita ou que se te possibilita, né? E boa parte do sofrimento das pessoas, nós podemos perceber que boa parte de um sofrimento, ele está só na mente da pessoa. Quem aqui nunca sofreu por uma coisa que ela acabou que nunca que aconteceu? Quantas pessoas sofreram com a possibilidade de um término de um relacionamento que nunca nem chegou ao fim? Quantas pessoas sofreram com medo de uma doença, por exemplo, que nunca se manifestou? Com medo de ficar sem dinheiro, com medo de perder alguém, e essa realidade nunca aconteceu, né? Então, provavelmente por causa de uma outra experiência passada, ou por uma crença, ou por algum outro evento, ela começa a criar pensamentos, observações, crenças, e ela começa a sofrer com isso, sem isso se manifestar no mundo físico. Então, boa parte desse sofrimento é por algo que não aconteceu, e aquelas que sofreram por algo que realmente veio acontecer, teve que alimentar essa crença, esse pensamento por um bom tempo para que ele se manifestasse e virasse um sofrimento físico. Então, percebem? Nesse movimento aqui, tudo vai começar na mente, né? Esse sofrimento, ou não manifestado, ou para que ele se manifeste e sofra com essa manifestação dele, começou na mente. Então, tudo vai vir ali, né, desse conteúdo aí na mente das pessoas. Por isso que olhar para dentro é importante e nós podemos perceber que esse ensinamento foi passado por milênios, né, por várias tradições. E Sim. hoje nós temos uma linguagem científica, onde a física quântica, ela demonstra de forma científica que é a linguagem da nossa época de como que um pensamento, uma observação, o efeito do observador influencia na nossa realidade material. E você não precisa ser cientista para poder entender de laboratório, de cálculos matemáticos, para poder comprovar isso. É só você ter uma honestidade com você mesmo e observar os resultados que você tem na sua vida prática. Faz um retrocesso e observe aí quais são os pensamentos que você tinha antes disso acontecer. Se essa realidade não começou ali na mente, se não foi alimentado, né? Então, é muito importante, né, trazer essa consciência, porque muitas pessoas buscam mudar o efeito, né, sem mexer nas causas. Muitas pessoas querem ter dinheiro, querem ter saúde, querem ter um relacionamento, mas está buscando resolver na causa. E como que estão os pensamentos? Ela quer mudar uma realidade pensando e sentindo da mesma forma, né? É onde que elas se frustram e muitas das vezes não conseguem esse resultado. Olha só que interessante, a Vivi Ponciano colocou aqui. Então, você quer dizer que uma pessoa que não acredita que o álcool faça mal para o corpo, ela nunca sentirá os efeitos do álcool ao longo prazo? O que você acha sobre isso, Henrique? É bem interessante. Muito boa pergunta, né? As pessoas trazem essa questão. Então, se eu não pensar que, principalmente a questão da lei da atração, da física quântica, né, também trazem essa questão. Vai depender de como que você sustenta esse pensamento. Como que Perfeito. você sustenta. Se você tem um nível de consciência onde você consegue sustentar isso, por quê? Porque não é só o pensamento que influencia na realidade prática. Ele é o início de tudo. Tudo começa no pensamento.
Só que existem outras leis dentro da nossa realidade tridimensional que contribuem para essa realidade. Então, se você, juntamente com a sua crença, que vai te levar a escolhas e comportamentos, a gente tem que entender que nós estamos dentro de um jogo onde existem regras que contribuem para essa realidade. Então, e tudo no universo é probabilístico. Quanto mais probabilidades você observa, a possibilidade de se manifestar no mundo físico é maior. Então, se eu acreditar que, por exemplo, eu vou beber e não vou ficar embriagado, né? É possível? É possível sim. Baseado nesses estudos, existe essa possibilidade. Só que ela é uma possibilidade muito mínima. Porque existem outras variáveis que aumentam a possibilidade de você ficar embriagado. Se a sua consciência sustenta essa mínima possibilidade, é possível. Só que aí temos que entender que existem essas outras variáveis, né? Por isso que tem pessoas que conseguem certas coisas e outras não. E fisicamente estão sujeitas às mesmas leis, variações do espaço e do tempo, né? Todas essas influências. E quando a gente vai verificar qual que é o fator diferencial que existe, porque uma vivencia isso e outra não, vai estar na consciência dela. E uma desses fatores são as crenças. E outra coisa, né? Vamos dizer lá, o álcool, a droga, seja lá qual for a questão da pessoa estar ingerindo, ou tomando, ou fazendo alguma... Antes disso tudo, ela com certeza passou por alguns traumas, travas e bloqueios na vida e foi trazendo um conjunto informacional de situações e pensamentos sobre aquilo. Então, assim, falar que eu ou alguém diz que o pensamento é capaz, como você explicou, é capaz sim, mas olha o conjunto que tem atrás disso. Temos também uma questão química do nosso próprio corpo. A nossa biologia é sofisticadíssima. Mas ela também sabe que se ela receber algo externo com uma carga de que aquilo possa vir fazer mal, com certeza vai fazer, porque você vai colocando coisas para dentro que não faz parte do seu processo biológico, né? Então, também temos que ver isso. Então, é um conjunto de informações, não é apenas um pensamento. Por isso que é muito legal essa pergunta, sabe, Vivi? Porque as pessoas confundem muito essa coisa de pensamento positivo. Eu não estou aqui para dizer pensamento positivo, muito pelo contrário. Eu tenho pavor dessa palavra, pensamento positivo. Porque esse pensamento positivo, ele traz para a gente, nós trabalhamos, a gente encontra bilhões de pessoas que passaram a vida e buscando coisas do pensamento positivo. Ora elas conseguem, ora elas não conseguem. E a frustração é enorme. Porque a própria lei da atração, ela tem um fundamentozinho, mas ela já foi, cara. Ficou muita coisa a desejar aí para explicar dentro da lei da atração. E o pensamento positivo, e pensamento negativo. Primeiro que já não existe pensamento negativo, não existe pensamento positivo. Existe sim uma neuroaprendizagem. O quanto o seu corpo responde a algo que você viu, ouviu e sentiu. Inconscientemente, você montou as suas caixinhas e fora o que está no não local, alimentando tudo isso, né, Henrique? Então, nós não estamos aqui pregando pensamentos positivos e crenças limitantes. Não, muito pelo contrário. Hoje, depois de quase 35 anos de profissão, eu encontro muita coisa muito mais fácil, resumida, muito mais simples do que ficar pensando positivo. Pensar positivo é botar sujeira embaixo do tapete. Nós precisamos entender qual é a máquina que está gerando desconforto. E que desconforto é esse? Ou você sente duas coisas, né, Henrique? Ou você sente que está bem, livre, leve, solto, ou você sente que está travado. Só tem duas coisas, só tem dois tipos de emoções. Então, aí você faz uma lista de sensações de desconforto e você faz uma lista de sensações confortáveis. O teu pensamento pode te levar para qualquer um desses lugares, mas não vai ser um só pensamento que vai mudar aquele outro. Exatamente. Esse pensar positivo, como você disse também, eu compartilho disso. É muito perigoso. Ficou popular pensar positivo, muitas pessoas utilizam dessa ferramenta, pode ser útil por algum momento, mas ele vai ser bom em determinados momentos. Se você se apegar a esse pensamento positivo, ele vira uma arma destrutiva. Por quê? Porque ele vai gerar concreto, vai jogar concreto e pode virar até uma negação da realidade.
Então, muitas das vezes, as pessoas, de forma inconsciente, buscam essa visão romântica da vida. Não é que a pessoa tem que ser desastrosa e olhar o lado ruim. Não, é ser honesto consigo mesmo. Porque se você olha o lado negativo da coisa e sofre com isso, vai te gerar um desequilíbrio. E se você romantiza a vida negando aonde existe um problema, um conflito, aonde precisa ser resolvido, também vai gerar desequilíbrio. Por isso que as pessoas que pensam só positivo, pensam positivo, positivo, o dia que ela se depara com a realidade, ela sofre o dobro. Né? Porque, além de criar uma expectativa, uma ansiedade, romantizar a vida, o sofrimento ainda está lá. Porque o pensar positivo não anula o problema. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas que ilustra isso. Está tendo uma goteira na casa, né? E ali começa a pingar ali, a casa começa a encher de água ali, uma gota, duas gotas, três gotas. Se você não encarar aquilo ali, se você olhar aquilo, nossa, ó céus, ó vida, que casa alagada, e agora você vai sofrer com isso. E se você romantizar demais também, você não vai encontrar o problema. Olha que lindo! Nossa, tá tão fresquinho aqui com essa casa alagada. Nossa, que tá parecendo Veneza aqui em casa, que lindo. Ó, tá romantizando o problema. Daí a pouco tá boiando lá no teto, vai morrer afogado, romantizando o problema. Então, é achar o meio termo, é saber usar essa goteira como uma possibilidade, como um aprendizado e mexer aonde precisa ser mexido, né? E desfrutar do benefício. Né? E essa goteira agora vai te gerar uma capacidade agora onde que você cresceu com isso. Não usou isso para romantizar e nem tampouco para sofrer. Talvez com aprender a arrumar essa goteira, além de desfrutar da sua casa agora que não vai estar alagada, talvez você aprendeu uma profissão, talvez estava desempregado e agora se especializou em consertar goteira, então esse problema te deixou mais forte e agora você vai, né, desfrutar o benefício de ter a sua casa seca e ainda ganhar dinheiro com isso. Esse é um exemplo meio bobo aqui, mas se você trocar os exemplos e usar a essência disso aqui, dá para trazer um aprendizado para a vida. Sim. E só dando um gancho também, na questão da pergunta que foi colocada, né? Na questão de acreditar, né? Só ilustrando também a questão das probabilidades e possibilidades, né? E como que a crença vai ajudar nesse movimento, né? Vai ajudar, não, vai influenciar nesse movimento. Se vai ser mais fácil, se vai ser mais demorado, se é possível, se não é possível, vai das probabilidades que vão contribuir para isso. Um exemplo disso, pega duas crianças, uma que é um filho de um bilionário e uma que nasceu na miséria. Existe a possibilidade das duas crescerem e as duas se tornarem milionárias? Existe. A possibilidade existe, né? As escolhas que elas vão fazendo ao longo da vida vão aproximar ou distanciar desse resultado milionário dela. Esse filho do milionário vai ser muito mais provável. Por quê? Porque ele acredita que é possível, ele não tem crenças limitantes, ele acredita que é possível, porque o meio que ele cresceu, foi inserido, gerou crenças nele, e essa crença dele acreditar que é possível, porque ele tem dados para avaliar isso, ele tem experiência, ele tem informações, ele tem tanto mental e emocional que vai contribuir para isso. Então, a probabilidade dele se tornar um milionário é maior do que a do outro que nasceu na miséria. Que a experiência de vida dele vai estar cheia de crenças limitantes, experiências com a escassez, né? Provavelmente ele ouviu várias verdades dos pais e ele passou a acreditar nisso também. Então, as crenças dele vai nascer tanto da experiência que ele teve, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele vivenciou, e essas escolhas que ele vai fazer embasado nessas crenças, vai distanciar ele desse resultado milionário. Então, a verdade que ele acredita vai dificultar esse movimento dele. Então, é possível para ele ser milionário? É possível. Vai ser bem menos provável do que o outro. O que ele vai ter que mexer aqui? Mudar essas verdades. Porque se ele acreditar igual o outro acredita, ele vai conseguir esse resultado. Porque ele vai fazer escolhas parecidas e vai ter esse resultado. A dificuldade vai ser em ele acreditar nisso. Que aí talvez ele vai ter que mexer na experiência de vida dele. Vai depender de como que ele vai lidar com tudo isso. Se ele conseguir mudar essas crenças e pensamentos dele, ele vai direto. Se ele não conseguir sustentar essas novas verdades, talvez ele vai precisar mexer ali. Por isso que nós temos um universo aí agora com vários recursos, que aí cada um vai lidar com essa caminhada e usar os recursos que tem para poder trilhar esse caminho. E o que é interessante, né, para completar um pouquinho que você falou e para botar mais pulga na orelha aí da galera,
É assim, né? E daí? E esse cara que nasceu numa família milionária, herdou um bando de dinheiro, mas ele tem vários rombos nas emoções dele, em várias situações, ele põe tudo a perder também. E se torna um miserável se caso ele não tiver uma estrutura emocional, mental e física equilibrada dentro de um processo de que eu não sei o que ele viu, eu não sei o que ele ouviu, eu não sei o que ele sentiu, por isso que nós somos únicos e somos uns ao mesmo tempo. Porque tudo que eu estou pensando agora, são sugestões de pensamento, são sugestões que vieram dos meus ancestrais, dos meus pais, bisavós, tataravós, e fora o que está no campo, que está dentro de uma onda. Onda, partícula, onda, partícula. Eu estou recebendo. E eu estou montando, eu estou trazendo tudo para dentro de uma experiência de vida de referência interna que eu tenho, que é tudo que eu vi, ouvi, senti, e eu vou checando, né? Eu vou inconscientemente, meu cérebro é fantástico, ele vai criar os meus caminhos neurais baseado em tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti e monto o meu dog, o uau-uau, que eu chamo, que eu gosto muito de ensinar nos meus cursos, né? Que é o dog, o dogão, o cachorro, que é o porteiro da nossa mente. Ali, quando vai entrar uma informação, ele distorce, omite e generaliza. Essa é a nossa mente que mente. Olha que interessante. Exatamente. Exatamente. Olha que interessante esse exemplo que você trouxe. Esse mesmo filho milionário ali, ele pode ter todo o recurso para poder crescer e até as crenças ali de crescer milionário. Só que vamos supor que na experiência individual dele, mesmo ele tendo esse contato com a prosperidade, vamos supor que ele tem uma carência tremenda do pai dele e ele justifica essa carência, essa ausência do pai pelo que o pai teve que trabalhar para alimentar o dinheiro e tal. Então essa criança carente que sofreu com a ausência do pai, ela responsabiliza o dinheiro pela ausência do pai. Então, por causa disso, ela pode criar uma crença que o dinheiro afasta o pai dos filhos. E isso, para mim, é um valor mais forte, então eu não quero dinheiro. Aí ela pode crescer negando toda a riqueza do pai e cresce pobre. Né? Ou seja, por causa de uma crença. Percebe? Uma coisa não necessariamente está linkada com a outra. Ele interpretou isso, acreditou, vai fazer escolhas em função disso, conscientes ou inconscientes, né? E pode sabotar toda a herança, a prosperidade, o dinheiro da família e crescer pobre. E quando a gente está prestando atenção, que a gente tem essa consciência de que é um pensamento sobre algo, é porque a pessoa viu lá o pai gritar com a mãe. Gritou naquele dia, ela era uma criança, não sabia o que estava acontecendo. Aquilo assustou, criou uma trava neuromuscular. Essa questão biológica é muito séria, porque eu não tenho explicação, não tenho nome. Uma criança de 5 anos, ela não tem entendimento de nada. Ela está conectada com a essência dela e vai crescendo até nascer o babaca, né? Que é a pessoa que começa a se distanciar muito e começa a pensar sobre. E ele aprende na escola. Antes disso, a criança de 3, 4 anos se bate, briga com as outras crianças, pega um brinquedo de um, faz uma zona danada e não tem julgamento. Não tem ego ali. Mas, obviamente, por tudo que ela está vendo, ouvindo, sentindo, ela vai criando. Então, só quero voltar à questão da carência, né? Em determinado momento, essa criança viu o pai e a mãe gritando, deu uma trava, ela não tem nome, mas ela segue a vida numa boa, só que da outra vez que ela escuta gritando, ela cria outra trava e no fim ela começa a nascer. O babaca começa a querer interpretar a vida, né? Eu digo babaca, mas com muito carinho, é uma licença poética. É só entender que essa pessoa vai criando todo esse espaço dentro desse tempo dela, julgando comportamentos agressivos ou entendendo que grito não é bom. E talvez ela se sinta até carente, porque naquele momento o pai e a mãe não deu um olhar para ela, não abraçou. Olha que rosto que a gente faz na nossa vida, cara. Que bagunça! E vai crescendo, crescendo. Aí tá numa festa, alguém grita, já vem um frango congelado aqui dentro, que é um medo, um pavor. Então, tudo isso são construções de neuroaprendizagem junto com o campo e toda a parte da física quântica, explicando que além dessa tua experiência interna de referência, nós temos todo um campo contribuindo, porque eu ligo o rádio, né, da minha mente que mente. Eu vou me conectar aqui. Pai que grita com mãe, é assim, relacionamento abusivo. Ela começa a dar nó. Aí, agora, então, virou moda essa coisa de tóxica, né? Como dizia minha mãe, era tóxica.
os tóxicos, né? Lembra? Eu sou da época, eu sou woodstockiana, cara. Eu sou dos anos 70. Então, o tóxico ali começou a chegar e começou a invadir a cabeça dos mais velhos, meus pais. Então, cuidado com o tóxico, viu, minha filha? E agora é relacionamento tóxico. E tudo é abusivo, é tóxico, é abusivo, é tóxico. Agora a pessoa bota uma tarja aqui na cabeça, deixa o passarinho fazer aquele cocôzinho, o ninhozinho de que isso é isso, isso, ela não encontra outra coisa. Ela vai encontrar uma pessoa na rua, já vai dizer que ela é tóxica, porque já está com o olho, com a vibração, com o canal preparado para aquilo, né? Então, assim, dentro da física quântica, você que tem assim, um estudo belíssimo, como é que você explica essa atração? Sem ser essa história de lei da atração, né? Mas se eu estou pensando aqui que eu tenho uma pessoa que me traiu, ou eu fui traída, eu acabo assim, me separando e acabo encontrando uma outra pessoa que me trai também. Ou ao contrário, né? Olha para aquela pessoa e vê a vida dela passando e você começa a pensar, puxa vida, essa pessoa é assim, ou assado, eu não quero me relacionar com ela. Como é que a gente complica isso? Essa complicação acontece, eu sempre busco trazer uma analogia também. Hoje em dia, se você comprar qualquer aparelho eletrônico, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia você tem um tutorial, mas antigamente você tinha o quê? Um manual. E o manual é o quê? É para você compreender o funcionamento daquilo que você está comprando. Sim. Porque se você não compreende o manual, se você não tem o manual, você vai usar de qualquer jeito. Então você não vai fazer as manutenções adequadas, você vai usar de forma incorreta, você não faz a mínima ideia como é que isso funciona. A probabilidade desse aparelho apresentar um defeito é enorme. E nós, seres humanos, nós somos máquinas biológicas, né? Sofisticadíssimas. E quando o filho nasce, o médico não entrega para a mãe e fala assim, olha, toma aqui seu bebê, tá? Tá aqui o manual dele, tá? Ele tem 2 padrões internos de razão e emoção, cuidado com o que você fala com ele para ele acreditar, as emoções e tal, então explica ele direitinho. Não. 2 Né? padrões Então, não internos, achei o massa. pai e a mãe. Razão e emoção. Ponto. Exatamente. Né? Então, não tem manual bebê. O pai e a mãe, dificilmente essa criança foi programada, né? Então veio ali no susto ou no relacionamento. Então, o pai e a mãe não estavam ali, não tinha um preparo para ser pai e para ser mãe. Ou, né, até queria, foi projetada essa criança, né, foi programada, mas hoje em dia a gente tem curso para tudo. Tem curso para cabeleireiro, curso para terapeuta, curso para médico, advogado, mas curso para ser pai e para ser mãe não tem. Então nós temos um bebê, uma máquina sofisticadíssima, sem manual, com pais que não tiveram um preparo para ser pai, que vão utilizar a sua experiência de vida, que na maioria das vezes foi traumática, ou vai ser o super protetor tentando fazer diferente de tudo que fizeram com ele para ser diferente com esse filho, ou vai acabar reproduzindo aquilo que os pais foram por tentativa e erro, né? E aí vai programando essa nova criança que nasceu, que foi gerada, que não tem dados para avaliar aquela experiência dos pais, que para um adulto hoje para você ser adulto, se alguém te xinga, né, você vai ter dados para avaliar essa informação. Ah, esse cara não está num bom dia, né? Você pode ter outras informações para poder avaliar. Uma criança que estiver no equilíbrio, né? Eu só exatamente. Não vou revidar. O cara se tiver. Se para um adulto é difícil avaliar se alguém xingou ela, imagina para uma criança que está com HD zeradinho. Né? Então o pai xingou, o que ela vai avaliar? Vai avaliar com as informações que ela tem. Não gosta de mim, eu não presto, eu sou uma pessoa ruim. Então agora ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir carente. Né? Ela não sabe da história dos pais, ela não entende que esse pai também está por tentativa e erro, está só projetando algo que está ali, que não é nada pessoal com essa criança. Então ali ela já leva para o pessoal. Então ali ela já começa a sentir rejeitada, a sentir rejeição, sentir vários sentimentos, sentir que não é amada. Aí ela começa a acreditar que ela não merece, que ela não é amada. Por todos esses movimentos já vai começando então a gerar o sisteminha de crenças dela. E ali ela vai criar toda uma vida embasada nessas informações. Então olha até onde vai, né, a não compreensão da realidade. Né, a incompreensão de como que funciona tanto o universo onde estamos inseridos, como também as nossas regras pessoais. Porque a gente aprende o quê? Mal, uma meia dúzia de coisas ali na escola. Você aprende a ler, a escrever,
algumas leis físicas de gravidade, então você sabe que gravidade existe, então você não vai pular do prédio, que você sabe que vai ter uma força que vai te atrair e jogar para o chão e vai esborrachar. Ou seja, essas leis a gente aprende. E as leis da consciência? E como que funciona? A importância de um pensamento, como que ele pode ser destrutivo se você alimentar isso da forma negativa? Como que você alimenta o seu corpo? Né? Como que você... Então, assim, é muita coisa. Tem vários experimentos hoje na internet. Você vê que pessoas que conversam com a plantinha cresce feliz e saudável. Né? Então, se você verbalizar meia dúzia de palavras uma vez por dia, influencia numa outra consciência que é uma planta, imagina o que a gente está fazendo com nós mesmos, com esses pensamentos que estão 24 horas por dia ali. Eu sou burro, eu sou feio, eu sou chato, eu sou desastrado, eu não mereço isso, eu não sou aquilo. Por que as pessoas Tá estão doentes? cheia, ai, minha cabeça está cheia, puxa, isso é um estresse, nada dá certo comigo. Nossa senhora, agora vai ser, eu vou trabalhar, vou encontrar aquele chefe chato, vou perceber que tá assim, tá assado. E só que a gente tenta disfarçar isso, sabe? Que eu gosto muito de falar, a gente tenta disfarçar isso, as pessoas, e é óbvio que não é porque a gente está falando que nós somos os donos da verdade, muito pelo contrário, a gente fala porque experimenta na pele. Experimenta e tenta ajustar a consciência naquele exato momento que está vindo um pensamento. E é isso que a gente está trazendo como ensinamento, né, Henrique? Ajustar essa consciência é ter o clique, né? O pensar, o sentir e o agir. Então, se eu pensei, nossa, estou pensando, está começando a me dar um desconforto, se traz um desconforto no meu corpo, é porque aquilo que eu estou pensando, cara, não é tão bom, né? E cria uma ansiedade, ou cria qualquer nome, não precisa nem nome, porque médico adora dar remédio para nome, para palavras. Você vai lá, então, se você acha que tem ansiedade, você vai arranjar logo uns comprimidinhos para te darem lá. Ele vai tratar a tua palavra, não vai tratar o histórico dessa palavra, ou dessa informação. E hoje, cada vez mais, com essa coisa crescendo, a gente sente que está muito mais simples a gente desmontar isso. Não precisa fazer muita pessoa viajar na maionese, não. Fazer grandes linhas de tempo e buscar e fazer e acontecer. Não. Bora para frente, bora para o hoje, para o aqui e agora. Porque não existe passado, né? Nós sabemos que não existe passado. E não existe futuro, existe o presente. É aqui que a gente respira, é aqui que está o nosso corpo. E é aqui que a gente sente. Então, se eu estou pensando em algo agora, nesse exato momento, e eu tenho um nó na garganta, um aperto no peito ou alguma coisa esquisita na minha barriga, é porque não está bom. Porque senão eu não estava sentindo isso, estava ali livre, leve, solto, entendeu? A ideia é essa. O que a gente está sentindo agora, né, e que está me incomodando? Perfeito. Vamos deslanchar? Vamos acolher com mãos amorosas, conversar com você, parar, respirar. Já se falava, isso é milenar. Conta até 10, 20, 30. Fica contando. Até essa sensação se dissipar. Faça uma nova programação. Observe aquilo que você realmente quer. Não é só colocar um pensamento positivo. Tem um corpo que tem um registro, gente. A minha bateria está dizendo que vai acabar. Aí já me deu um nó na garganta, um aperto no peito, a sensação de desconforto. Que cabeça é essa que você não pensou nisso antes, entendeu? Mas, enfim, tem um cabo ali que eu vou buscar, tá? Vai falando aí. Eu só abaixar aqui para eu pegar. Pode ir lá buscar, Jane. Deixa eu ajustar a minha aqui também. Mas é justamente isso que você falou, porque um dos pontos que eu observo como que é um dos grandes problemas da humanidade hoje, né? A falta de conscientização. Sim. Se estivermos cada vez mais conscientes, na verdade, autoconscientes, é aonde que nós vamos fazer escolhas fundamentadas por alguma verdade, conscientes, não embasada por uma crença, por um trauma, por uma situação. Porque esses embasamentos é onde que nos colocam no piloto automático, agindo de forma reativa aos eventos, aos traumas, aos pensamentos desordenados,
a influência do mundo externo, de um terceiro, e aí é onde a pessoa não manifesta os... Perfeito. E deu uma travada. E pode ter sido a Voltou? bateria dele também, não sei. Ah, tá. Pessoal, dá um joinha aí se o pessoal está conseguindo ouvir, se foi o meu que travou, se for Eu eu acho que volto um deu uma pouquinho na... travada, e aí eu vou te dizer uma boa notícia, porque a gente vai ter que fazer uma outra live, eu acho isso fantástico. E nós estamos num mundo de tudo é possível, né? As probabilidades com as possibilidades. Então, já dizia o gato de Schrödinger, como é que é o nome mesmo do cara? Tirogen ou Schrödinger, né? Nem sei como pronuncia. É o nome Cada um fala assim. Tirogen, Schrödinger. Mas então, o que é interessante nisso tudo é a gente entender que nós podemos fazer, que nós podemos mudar. E que isso que você falou lá no início da live, que quem não assistiu vai lá depois, vai ficar gravado para assistir, que deixou muito claro. A tua consciência sustenta? É uma pergunta que a gente precisa estar sempre se fazendo, né? A tua consciência sustenta quando você está vendo algo e que você precisa mudar? Se ela falar sim, se você sentir, teu corpo vibra num sim. Não, precisa, não é mental, a coisa vem. Ela já está inserida no processo, né? Você tem uma resposta. Vai em frente. Agora, se ela falar não, ótimo, bacana também. Vamos rever esses padrões de pensamento? Vamos dar uma olhada no que você aprendeu? O que veio durante toda a sua vida te ensinando? Faça um mapa mind, coloca lá a ideia central no papel e puxa várias setas e vá construindo. Só isso, cara. Às vezes é simples assim. E com relação àquele do dog que eu falei de distorcer, omitir, generalizar, faça perguntas. O que está certo sobre isso? Vem um pensamento que você não entende? O que está certo sobre isso? Sempre duvide dessas possibilidades, porque aí você abre campos neurais, né? Como já diz o nosso querido de Biase, que você está sempre muito próximo a ele, que a neuroplasticidade é algo também surreal, que eu acho que de repente a gente vai falar sobre esse assunto numa outra live. O que você acha? Ah, com certeza, vai ser um prazer. Assunto que não falta, tem muita coisa, né, para a gente poder abordar, porque é um histórico de vida que nós temos, né? E esse histórico está influenciando a nossa realidade. Então é um assunto que não falta, né? E quanto mais podemos conversar sobre isso, é onde quer trazer a conscientização. Quanto mais estivermos conscientes, vamos fazer escolhas conscientes, né? Porque senão alguém vai escolher por nós ou as nossas personalidades que talvez não estão alinhadas com a nossa essência, né? Aonde que colhemos então os desequilíbrios, né? Então, a palavra-chave para termos um salto, né? A gente está falando muito disso, né? De mudança de era, de um novo caminho da humanidade, né? E qual que é a chave dessa mudança? É o despertar da consciência. Porque senão nós vamos ficar fazendo escolhas robotizadas e automatizadas e criando um planeta automatizado e robotizado. Então essa mudança não é alguém pegar a capa e vai, vou mudar o mundo. Não. A transformação começa dentro de cada um, né? Cada um fazer a sua transformação interna, porque nós somos uma parte do coletivo, do agregado. Da mesma forma que os conflitos e os problemas não nasceram do dia para a noite, e foi cada escolha de cada um e gerando escolhas do coletivo, que gerou como resultado o que nós temos hoje, a mudança também é assim. Não é alguém que vai pôr a capa então e vai mudar. Vai ser cada um de nós fazer o arroz com feijão, fazer a sua transformação, mudar internamente, que isso vai afetar o todo e quando alcançarmos uma massa crítica é onde nós temos um planeta transformado. Enquanto estivermos buscando lá fora ou tentando ser o salvador da pátria, né, pode até ser um movimento de negação da própria realidade. Então é onde a gente não faz aonde precisa ser feito. É muito interessante a gente ter esse radar, né? Do pensar, do sininho bater, sentir. Puxa vida, isso que eu tô pensando está fazendo mal a alguém? Isso que eu estou pensando está fazendo, repercutindo como? Porque o que eu penso agora está sendo potencializado. Daí vem Jean-Pierre Garnier Mallet, que também é outra sabedoria para a gente poder estar junto com esse processo do pensamento, que também vamos estudar e saber como é que funciona isso. O que você está pensando agora está criando um potencial e ele se atualiza no seu futuro. Então,
Por que que isso... Ah, tá, e aí entra o pensamento positivo? Não, entra um pensamento benevolente, que é isso que é muito interessante. É pensar para o outro aquilo que o outro... Você gostaria que o outro pensasse para você. Não é ir fazer para o outro. E fazer para o outro dá uma distância muito grande. Se eu tiver que fazer para o outro, eu tenho que comprar alguma coisa para dar, ou eu vou lá e dar um abraço, mas nesse momento eu não estou podendo. Então pensa. Pensa para o outro algo que você gostaria que o outro pensasse para você. Então, se o teu pensamento está fazendo mal a ninguém, você está criando uma egrégora para a humanidade, né? E é aí que entra isso tudo que você falou, cara. Consciência é a cura. Pensamento é a causa. A vida é o efeito. Pensamento é a causa. A vida é o efeito. Então, nós estamos vivendo o efeito do quê? Daquilo que pensamos. E às vezes pensamos coisas bobas, que a gente acha que é ridículo, né? Estou aqui, mas se a pessoa que está aqui na minha frente, ou lá não sei aonde, escutasse o que eu estava pensando, ela ia ficar feliz? Né? Então, em cima disso que eu quero deixar aqui, já terminando, porque minha bateria realmente, não só a bateria do celular, mas como a bateria do meu corpo, porque eu não sei, esse vai precisar já já de uma energia extra, entendeu? Exatamente. Vamos pedir para o pessoal, né, Jane, deixar aquele like, aquele curtida, né? Deixa aí seus comentários, quem estiver assistindo a gravação, se gostou dessa mensagem, se tem uma relevância para você, para alguém, compartilha, né, com essa pessoa. Isso ajuda o algoritmo do Instagram, do YouTube, onde que vocês estiverem assistindo, né, entender a importância dessa mensagem e levar para as outras pessoas também, né? Jane, na hora de salvar, compartilha comigo como colaborador, que fica salvo nos dois perfis, né? Ótimo. Vou colocar isso mesmo que você falou. Tem tanta gente boa aí. Vi tantos alunos meus, você deve ter visto alunos seus também, Sim, amigos, peraí. pessoas que estão sempre aqui presentes. Eu fico tão feliz e agradecida. E essas pessoas fazem bola de neve, sabe? Elas começam a falar com outras pessoas e é isso. Você não precisa fazer nada. Dá um likezinho aí, compartilha. Você está fazendo a sua parte, porque a gente está aqui trabalhando. E você também está trabalhando junto com a gente. Olha, em plena 1h47 da tarde de uma sexta-feira, ter uma audiência dessa, cara, é porque vocês não ou pensaram na gente um dia. Ah, vocês pensaram na gente um dia, né? Nós somos uma cocriação da realidade de vocês, assim como vocês são uma cocriação da nossa realidade também. Em algum momento nós criamos, cocriamos, né, pensamos nessas pessoas maravilhosas aí que estão nos prestigiando aqui também. Então é isso. Estão todos convidados a seguir o Henrique, as pessoas que já estão me seguindo, eu agradeço. Os E meus logo, também logo, seguirem a Jane. e logo, logo eu vou ter uma novidade, vou estar lançando aí, eu até ia colocar aqui rapidamente, 3 dias para você resolver toda a sua vida dormindo. Isso é interessante, né? Seus problemas dormindo, com a questão do pensamento. Então, tá aí. Vai ter link, você vai lá na bio, já pode fazer sua inscrição, que é gratuito. E o Henrique também tem umas coisas bem legais para apresentar para vocês. E vamos fazer alguma coisa juntos, né? Bora, vamos sim, maior prazer. Então, tá bom. Beijo grande, Beijo, gratidão gratidão. enorme para todos vocês. Até mais. Até mais.